Que a palavra do Santo Evangelho oriente os nossos corações e perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, querida comunidade de fé, tanto esta comunidade que está aqui presencialmente em nossa catedral nesta manhã, como também a nossa comunidade que, diferente de Tomé, não está batendo perna na rua, mas está em casa, unido também a nós, em oração. Somos uma única igreja que se congrega em torno de nosso divino Salvador, Redentor dos homens, Jesus Cristo. E nós somos atraídos a Ele como, por assim dizer, a luz atrai tudo o que quer crescer. Se nós plantarmos uma mudinha de uma flor, de um vegetal no ambiente, e deixarmos aquele ambiente totalmente escuro, e num cantinho deixarmos um buraquinho por onde entra a luz do sol, a planta vai crescer em qual direção? Da luz. Vai se arrastando sempre em direção da luz. Porque nós não fomos feitos para as trevas. Todo ser que vive nas trevas é atrofiado. Ou é cego, ou tem os músculos flácidos porque lhe falta aquelas vitaminas que o sol e a luminosidade lhe concede. Por isso até para nós é recomendado tomarmos sol pela manhã, por causa da vitamina D, que aumenta a imunidade. As trevas, quando acontecem no coração humano, não são algo natural, mas é sempre algo posto ou acolhido através do pecado. Quando uma pessoa escolhe o pecado, ela às vezes pode até escolhê-lo pensando em um bem, em uma vantagem que vai tirar. Mas a consequência é sempre escuridão, tristeza, solidão, desolação, morte. Por isso, nós celebramos no Sábado Santo a ressurreição do Senhor, acendendo a luz do círio pascual. Porque a luz é a vida. A luz traz vida para nós. E hoje nós vamos vendo que Jesus, ressuscitado, Ele entra na realidade daquela comunidade que está fechada, isolada pelo medo, e Ele irradia na vida daquela comunidade, pela sua presença, uma graça transformadora. Reparem que o Evangelho de hoje nos narra a aparição de Jesus para todos os apóstolos. E o Evangelho deixa clara a condição daquela comunidade. Estando fechadas as portas, por medo dos judeus, por medo da morte. Os judeus aqui representam aquela realidade contrária à vida da comunidade, no caso deste texto. Jesus entra sem precisar arrombar as portas ou destruir as paredes. Jesus se faz presente cumprindo também a sua promessa:
onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E a presença de Jesus é uma presença que traz esperança. São João Paulo II instituiu, há 20 anos atrás, neste domingo, a festa da Divina Misericórdia. Justamente porque a misericórdia de Deus é a sua ação nos restaurando, nos limpando, curando as nossas feridas provocadas pelos erros e pecados que nós cometemos ou que outros, ao cometerem, feriram também a nós. E a primeira coisa que Jesus entra no meio dos discípulos, vamos lembrar, Pedro negou Jesus. Os outros abandonaram Jesus. Jesus vem a eles não para castigá-los pela traição, nem pelo abandono, e nem mesmo pelo medo. Quantas vezes Jesus questionou nos discípulos o seu medo: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Jesus entra na realidade dos discípulos, não como alguém que vem prestar contas, julgá-los pelo que eles erraram ao abandoná-lo. Jesus entra para reconstituí-los no caminho da salvação. Por isso, a primeira palavra que Jesus diz a eles: a paz esteja convosco. O shalom, que é a expressão judaica, nos lábios de Jesus tem um poder diferente, porque o shalom significa possuir os bens do céu dentro de si. A paz é fruto daquilo que nós trazemos dentro de nós, e não daquilo que conquistamos fora de nós. Quem tem o céu dentro de si, vive em paz. Mesmo que tenha doenças, mesmo que tenha problemas diversos na sua vida material. Jesus transmite uma paz que o mundo não dá. Os discípulos então olham assustados, e Jesus então mostra a eles outra coisa: as suas chagas. As chagas são as cicatrizes da paixão. Eu lembro de uma história que falava de uma adolescente, início de adolescente, que tinha sua mãe, e a mãe tinha as mãos todas queimadas, cheias de cicatrizes horrorosas. E um dia aquela menina virou para a mãe dela e falou assim: mãe, a senhora me desculpe dizer isso, mas as suas mãos são muito feias, essas cicatrizes são horrorosas, eu fico com vergonha quando as minhas coleguinhas vêm aqui e elas ficam comentando que a mão da mãe delas é toda lisinha. A senhora podia usar luvas. A mãe então virou para a filha e disse: mas minha filha, você sabe como é que as mãos da sua mãe ficaram assim? E a menina disse: não, nunca perguntei, nunca a senhora falou. E a mãe então contou: quando você era pequenininha, você era muito inquieta, você não parava, e eu tinha que ficar tomando conta de você sozinho e arrumando as coisas da casa. E um dia eu estava na cozinha, e você também, eu estava fervendo lá a água numa panela, quando você subiu no fogão, e o fogão balançou e a vasilha ia cair em cima de você. E eu segurei aquela vasilha fervendo com as minhas mãos. Minhas mãos são assim, para que o seu rostinho seja desse jeito que é.
Quando a mãe disse aquilo, as lágrimas rolaram dos olhos da filha. E ela pegou as mãos da mãe, beijou as duas e disse: mãe, nunca esconda então as suas mãos. São as mãos mais lindas do mundo, porque são marcas de amor. Jesus mostra as suas cicatrizes. Jesus mostra o rastro que o amor deixou no seu corpo para salvar os seus discípulos, para salvar a humanidade. Jesus aparece então aos discípulos sem revanchismo. Jesus não aparece dizendo: você me negou, você me traiu, você me abandonou. Não. Jesus aparece dizendo: viva, estejam em paz. Olha o amor que eu tenho por vocês, que não mudou, mesmo com as traições, mesmo com seus pecados. E logo em seguida Jesus novamente diz: a paz esteja convosco. E aí Jesus então concede aos discípulos um outro dom, que é o dom do Espírito Santo. No Evangelho de São João, Pentecostes não acontece 50 dias depois. Isso é os outros evangelhos sinóticos. No Evangelho de São João, o Espírito Santo é dado no momento da ressurreição. A ressurreição do Senhor é o único ato que envolve a Eucaristia e o sacerdócio da quinta, a cruz da sexta, o túmulo vazio do sábado, o Senhor ressuscitado do domingo. Tudo isso nós celebramos numa única missa, num único momento. O amor, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. E Jesus então dá aos discípulos aquilo que Ele exerceu. A presença do Espírito Santo na comunidade é a presença do amor da Santíssima Trindade, agindo e atuando na igreja, porque somente na força do amor de Deus nós somos capazes de perdoar. Um perdão que apaga todo um rastro de maldade, que cura as feridas provocadas e dá à pessoa a capacidade de ter paz, de ter o céu dentro de si, para um dia poder viver no céu dentro de Deus. Este é o domingo da misericórdia, porque nós contemplamos esta bondade de Jesus. Jesus que vai nutrindo a igreja com os dons da sua presença. Como nós ouvimos, Tomé não estava com eles. Quando depois Tomé se encontra com eles, eles contam, Tomé não acredita. Tomé tem dificuldade de acreditar, porque quem não vive a vida da comunidade, mas acha que basta ter a sua fé e ficar fora e longe da igreja, é como Tomé. Às vezes fez uma experiência de Jesus, mas não entendeu que a experiência de Cristo verdadeira nos conduz para dentro da família, nos conduz para a vida da comunidade, não para o isolamento. Tomé era muito corajoso, mas de que vale uma coragem sem fé? Por isso, 8 dias depois, reparem que o Evangelho diz que é sempre no domingo. Eu costumo dizer que juntar todos os dias da semana não vale um domingo. Se eu for à missa de segunda a sábado e faltar no domingo, perdi minha semana. O domingo é o dia do Senhor.
É o dia especial da família e da comunidade. Por isso, no outro domingo, Tomé estava com eles e vocês viram que acontece a mesma coisa. Os outros discípulos, e diz uma coisa interessante, no versículo 26, estando fechadas as portas, não por medo, estavam fechadas. Reparem que o medo já não está aqui, porque eles já fizeram a experiência do Senhor. Jesus entrou, desejou a paz e se dirige a Tomé, o único da comunidade que ainda precisa ser curado, o único da comunidade que ainda precisa ser restaurado da sua falta de fé, porque os outros também tinham as suas dúvidas. Os evangelhos desta semana disseram que Maria Madalena foi contar para os discípulos, eles não acreditaram. 2 outros também fizeram a experiência de Jesus, contaram para os discípulos, eles não acreditaram. Então Jesus vem pessoalmente para resolver a situação. E a palavra de Jesus com Tomé é um alerta e uma consolação. Jesus então não precisava fazer isso, mas Jesus se coloca disposto a ser tocado por Tomé. Põe tua mão aqui, põe a mão no meu lado, não é isso que você quer? Não sejas incrédulo. O contrário da falta de fé é o amor. Quem ama, crê. Quem ama é fiel. E ali nós vemos que bastou Tomé ver, não precisou tocar. Meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus dirige uma palavra para nós: acreditaste porque me viste. Felizes os que vão crer sem terem visto. Por isso que para nós é uma palavra consoladora, porque o mesmo Cristo ressuscitado, que se pôs no meio dos discípulos naquele domingo, está no meio de nós. Não está visível, mas está na força do Espírito Santo, atuando em cada um de nós, e através de nós na vida do mundo também. E daqui a pouco estará visível também na Eucaristia. E quais são as consequências de nós fazermos uma experiência de Jesus ressuscitado? Está nas 2 leituras que precederam o Evangelho. Na segunda leitura, fala que uma das consequências de São João é que nós, vivendo a experiência de Cristo ressuscitado, nós amamos a Deus, porque Deus nos amou primeiro. É a presença do Espírito Santo em nós que nos dá condições de amarmos a Deus, como Deus deve ser amado. Por isso, uma das coisas que temos que nos questionar é justamente isso: se nós amamos a Deus, por que não o procuramos? Por que não vivemos a vida da nossa comunidade? Por que não assumimos o nosso lugar e o nosso papel na família de Deus, instituída por Ele, que é a igreja? Que é a igreja. Crer em Jesus Cristo não é crer num cara, ou num simples mestre, ou um guru, ou um espírito iluminado. Crer em Jesus Cristo é crer em Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Porque se Jesus não é Deus, Ele não salva, Ele não cura, e Ele não nos liberta dos nossos pecados. Perdoar pecados é coisa de Deus. E Deus perdoa hoje através da sua igreja, mas é Ele quem perdoa, através do ministério da igreja, exercido pelos sacerdotes.
Outra consequência é o tipo de vida que a gente tem uns com os outros, que está na primeira leitura. Reparem que os cristãos tinham um só coração e uma só alma, cada um sentia como sua a dor do outro, a necessidade do outro, a alegria do outro e a dificuldade do outro. Os cristãos colocavam aquilo que possuíam em comum uns para ajudar os outros, e não havia necessitados entre eles. Isto hoje é um grande questionamento para nós. Quando nas nossas comunidades cristãs existem irmãos e irmãs necessitados e em penúria, alguma coisa não está de acordo. Alguma coisa precisa ser revista nas nossas atitudes. Sejam necessidades materiais, sejam necessidades afetivas, quantas pessoas abandonadas, isoladas, deprimidas, sem ninguém que se importe com elas, e são nossos irmãos e irmãs. Sejam necessidades espirituais, quantas pessoas estão por aí no seu pecado e ninguém para alertá-las, estão numa vida totalmente errada e ninguém nem mesmo para dizer: meu irmão, minha irmã, preste atenção. Nós não conduzimos a vida dos outros, mas nós ajudamos os outros a compreenderem os caminhos para que eles façam as suas escolhas. Que neste domingo da misericórdia, olhando como Jesus foi misericordioso conosco, nos deu o batismo que nos lavou dos nossos pecados. A água que jorrou do coração de Cristo é o batismo. E no batismo nos deu o Espírito Santo, nos deu a Eucaristia, nos deu o seu corpo e o seu sangue derramados. A cor vermelha representa isto, batismo e Eucaristia. Um nos torna filhos de Deus, o outro nos forma como filhos de Deus, na proximidade com Jesus. Como Deus é bom conosco, que nós aprendamos a ser bons também com os outros. Assim como o Senhor foi misericordioso para conosco, tenhamos a coragem de sermos misericordiosos também com as outras pessoas. Mesmo que isso às vezes nos traga algumas chagas, algumas cicatrizes, devido às incompreensões e perseguições que o mundo pode promover, até aqueles a quem queremos ajudar. Então, neste momento, eu te convido, num instante de silêncio, em casa e aqui, a se colocar naquela sala com os apóstolos e pedir ao Senhor esta paz que Ele deseja, possuir os dons do céu no seu coração, manifestar através das suas ações a misericórdia de Cristo, de Deus, do Espírito Santo. Quem você precisa perdoar? Quem você precisa hoje desejar o bem, apesar do mal que te fez? Por quem você deseja hoje implorar a misericórdia do Senhor?